Fala galera, beleza gente? Goleiros Lendários, esse quadro sensacional aqui do canal. E hoje eu vou falar de um dos maiores, sem dúvida nenhuma, um dos maiores de todos os tempos. Inclusive que jogou aqui no Brasil, hein? Fez muita coisa aqui no Brasil. Estou falando do uruguaio Rodolfo Rodrigues, beleza? Então, roda a vinheta pra gente falar dessa verdadeira muralha do gol. Vai lá, roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui no YouTube, dando essa moralzona para mim. Agradeço de coração todo o carinho que eu recebo através das redes sociais. Vocês podem mandar mensagem para mim, tá sempre aqui na tela, também na descrição. Fique à vontade, é um canal aberto. Adoro receber os comentários de vocês aí, as sugestões de vídeo. Fique à vontade, escrevam lá, tá gente? É um canal aberto, tá bom? Peço também para vocês aí aquelas ações de praxe aqui do YouTube. Inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Dá like, dá dislike, comenta, compartilha. Fique à vontade, tá? Ajudando o canal a crescer. Isso é muito bom. Para você é custo zero, é na fachola. E para mim isso tem um peso gigantesco, tem um valor imenso. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, vamos falar aqui então do Rodolfo Rodrigues? Ou simplesmente Rodolfo Sérgio Rodrigues e Rodrigues. Ele é o Rodolfo Rodrigues, tá? Goleiro uruguaio, tá? Que nasceu no dia 20 de janeiro de 1956, acabou de completar aí 67 anos. Eu tô gravando esse vídeo em fevereiro de 2023, tá? Então, e esse cara, né, realmente ele revolucionou. Tá? Se a gente fala, por exemplo, que goleiro é muralha, tá? Deve-se muito a esse cara. Tá? Porque realmente o que ele fez, gente, ó, as atuações do Rodolfo Rodrigues, elas eram assim monstruosas. Ele tem coisas, defesas icônicas que a gente vai comentar aqui, né? Que realmente são coisas incríveis que esse cara fazia. Tá? Mas vamos lá. Como eu disse, né? O uruguaio, ele começou a jogar no time do Cerro do Uruguai em 1976, ele se profissionalizou quando ele tinha apenas 20 anos, tá? Só que no mesmo ano, ele fez um campeonato bem interessante lá no Uruguai, e no mesmo ano ele já se transferiu para o Nacional, tá? Então ele saiu em 76 para o Nacional e ficou lá até 1984, tá? Então ficou quase que uma década jogando num dos maiores clubes, né, do país, ali o Nacional e o Peñarol, né, são os clubes ali que os maiores clubes do futebol uruguaio, né? E ele foi um das grandes nomes, inclusive sendo capitão do time, né? Realmente foi um grande destaque dele lá. E em 1984, ele, né, jogando, sendo, né, um titular absoluto do time do Nacional, um titular absoluto da seleção uruguaia, ele vem jogar no Santos. Ele veio para o Santos aqui, né, ele foi contratado para o Santos e ficou 4 anos no Santos, jogou até 88 no time lá da Vila Belmiro, e onde também, né, dispensa comentários, né, fechou o gol lá, né, realmente fez uma campanha histórica lá. Aí em 88 ele vai para a Europa, tá, ele teve uma passagem rápida lá, assim, 2 anos que ele jogou no time do Sporting de Lisboa, e aí ele voltou para o Brasil em 91. Tá? Então ele ficou de 88 até 90 em Portugal, no Sporting de Lisboa, e ele volta em 91 para jogar na Portuguesa. A Portuguesa aqui da capital, né? A Luzinha, né? Ele jogou ali 2 anos, jogou em 91 e 92. E aí em 92 ele vai para o Bahia, tá? Lá o Bahia, ficou lá até 1994, onde ele encerrou a carreira, tá bom? Encerrou a carreira no Bahia. Na seleção do Uruguai ele disputou, foram 10 anos jogando pela seleção do Uruguai. Ele jogou de 1976 até 1986, tá bom? Os títulos dele, tá, gente? Ele tem títulos realmente icônicos, tá? Inclusive, ele foi, pela seleção uruguaia, ele foi campeão de um torneio chamado de Mundialito, né, que foi disputado no Uruguai em 1980, e ele era o capitão do time, inclusive, ganhou esse título, e também a Copa América de 1983, isso pela seleção, né, a seleção celeste, a famosa celeste olímpica, né.
pelo time do Nacional, sem dúvida, os maiores títulos da carreira dele, tá? Porque ele foi campeão da Libertadores, tá? Em 1980, e também campeão mundial naquele ano. Aquele jogo lá, aquele torneio intercontinental, que alguns falam que é mundial, outros não reconhecem. A FIFA já reconhece, gente. É mundial aquilo lá. Que era aquele jogo que acontecia entre o campeão sul-americano, e no caso da Libertadores, né? E o campeão europeu, campeão da Copa dos Campeões da Europa. E aquele jogo, pela primeira vez em 1980, esse jogo foi disputado em campo neutro. Porque até então, até 79, ele era disputado em formato de ida e volta. Então ele veio toda a década de 60, toda a década de 70, jogando em formato de ida e volta. Ou seja, um jogo na Europa e outro jogo na América do Sul. Aí a partir de 1980, ano em que ele ganhou com o Nacional do Uruguai, é disputado em um jogo único no Japão. Tá? Então era um jogo único, se o jogo terminasse empatado, prorrogação, se permanecesse empate, pênaltis. E o time venceu por 1-0 o Nottingham Forest da Inglaterra. Tá? Inclusive eu fiz aqui no canal, fiz aqui nos times lendários, um vídeo sobre o Nottingham Forest. Eu vou deixar aqui para vocês o card e também o link na descrição, tá bom? E que eu falo inclusive desse jogo, tá? E o Rodolfo Rodrigues, como eu disse, além de ser campeão, ele era o capitão do time, tá? E além disso, além desses dois títulos icônicos, ele também foi campeão uruguaio 3 vezes, tá? Venceu o Campeonato Uruguaio 3 vezes, em 1979, em 1980 e 1983. Ou seja, em 1980 foi o grande ano da carreira dele, né? Que ele fez a tríplice coroa. Ganhou o Campeonato Nacional, Campeonato Continental e Campeonato Mundial. Aí, né? E como destaque. No Santos, ele teve um título apenas, ele foi campeão paulista em 1984, tá? Mas já vou falar um pouquinho melhor da passagem no Santos, tem que falar a coisa aqui, tá? Mas ele realmente, como eu disse, foi impecável no Santos. E pelo Bahia, ele foi campeão, 2 vezes campeão baiano, tá? Em 1984 e 1985, tá bom? Então você percebe que realmente ele tem uma carreira de títulos, né? Bem interessante, com grandes conquistas. E foi o que eu falei, ele era um líder dentro de campo, né? Ele era um cara que se destacava exatamente pelas suas defesas, pela sua segurança. Eu vou deixar aqui na descrição, eu já falei isso aqui no canal, eu não gosto de colocar vídeos aqui no canal, exatamente por questões de direitos autorais e tal, para não ter problemas. Eu ponho algumas fotos aí, eu já corro um certo risco colocando foto, né? Mas para mim é melhor que eu coloque os créditos, né, das fotos sempre ali na descrição, né? De onde que essas fotos são extraídas, né? Mas, então para evitar essa questão, eu sempre não gosto de colocar vídeos aqui, né? Colocar imagens aqui. Mas eu deixo o link para você acompanhar, e tem uns vídeos bem interessantes de defesas do Rodolfo Rodrigues. E para você ver as atuações dele, como que ele era muito seguro, muito elástico, ele era muito alto, mais de 1,90 m de altura. Hoje é muito corriqueiro a gente ver goleiros, né, com 2 metros de altura, sabe, esses Courtois da vida, Courtois, o Cássio, né, esses caras da vida aí, que são muito Dida, né, são muito altos. Mas na época dele não era muito comum não, tá? Então ele com 1,91 m ele se destacava mesmo, e muito pela elasticidade dele, ele esticava o braço aqui assim, né. Tem até uma história uma vez que eu vi que eu achei muito engraçado, que era aquele até foi comentarista, né, o Mário Sérgio, foi treinador, foi jogador, né, e o Mário Sérgio que infelizmente acabou falecendo naquele acidente lá da Chapecoense, né, e ele era jogador, era um meia, né, era encrenqueiro pra caramba, né, mas ele jogou no Grêmio muito tempo, foi campeão do mundo inclusive no Grêmio, né, e jogou no Inter, jogou no São Paulo, né, ele era um meia habilidoso, né, canhoto. E ele contava uma história que era assim, ele foi bater um pênalti uma vez no Rodolfo Rodrigues, e ele falou assim, quando ele ia chegando mais perto do gol, porque tem aquela caminhada, né, ali, aí quando ele ia chegando mais perto do gol, o Rodolfo Rodrigues abriu os braços assim, ó, parecia que ele punha uma mão numa trave e outra mão na outra trave, assim, ó, tão grande que ele ficava, né, porque ele é muito alto, ele é muito grande, né, ele abriu os braços assim, imagina, né, como é que você vai passar ali, né, então ele falou que tremia, tanto que ele falou que perdeu o pênalti contra o Rodolfo Rodrigues, né. Então, assim, é bem interessante isso, né? Então, nessa época, como eu disse, não era comum a gente ver goleiros com essa estatura, né? E ele realmente era muito alto, muito, né? Ele esticava, era muito elástico, né? A elasticidade dele realmente era muito, muito incrível mesmo, a agilidade que ele tinha, né?
E ele tem alguns fatos bem curiosos aqui, tá, gente? Primeiro, ele disputou uma Copa do Mundo só, tá? Porque nesse período que ele estava na seleção, o Uruguai não disputou as Copas de 78 e de 82, tá? Ele disputou a Copa de 86, o Uruguai. Inclusive foi naquele ano que o Uruguai tomou aquela sarrafada lá da Dinamarca, né? Que virou Dinamáquina, né? Que foi 6-1, né? Mas o Rodolfo Rodrigues não era titular naquele time lá não, tá, gente? Ele era reserva naquela Copa, tá? Quem foi o titular foi o goleiro Fernando Alves, que era goleiro do Peñarol. Tá? Ele que foi o titular naquela Copa. O Rodolfo Rodrigues ficou os 3 jogos que o Uruguai disputou no banco de reservas. Tá bom? Mas vamos lá. Tem 2 fatos curiosos, muito curiosos mesmo. Eu vou deixar depois o vídeo aqui embaixo também para você ver. Tá? Mas eu vou colocar algumas fotos aqui de 2 fatos extremamente curiosos da carreira do Rodolfo Rodrigues. Tá? Uma é emblemático. Tá? É assim, uma das maiores defesas da história do futebol. O outro é um fato, no mínimo, curioso. Vamos falar aqui, vamos lá. O primeiro, gente, aconteceu no dia 14 de julho de 1984. O Santos jogava pelo Campeonato Paulista, na terceira rodada do primeiro turno, um jogo na Vila Belmiro, em que o Santos venceu o América de São José do Rio Preto por 2-0, tá? Mas aí, você vai falar assim, mas o que o Rodolfo Rodrigues tem a ver com isso? Ele falou, ele fez gol? Não, muito preocupado. Fez. De uma certa forma ele fez, tá? Que foi o seguinte, pessoal. Aos 40 minutos do segundo tempo, o Rodolfo Rodrigues faz uma sequência de defesas, de 4 defesas, assim, espetaculares. Assim, ó, cara a cara. O cara chuta a bola, ele pega aqui, a bola vai, ele defende de novo, vem pra cá, ele pula de novo, para pra cá, a bola cai aqui, vai pra lá, a bola bate na trave e sai. É sensacional, gente. É maravilhoso. E assim, gente, tudo assim, é de frente. E o cara chutou de fora, ele defendeu, a bola veio, ele defendeu, a bola ele pulou pra cá. E assim, um aqui, outro aqui, e volta pra cá de novo. Cara, é incrível. Não entrava não entrava no gol, cara. E olha o tamanho do gol, cara. Né? E os caras ali dentro da pequena área, os jogadores do América, né? E perderam o gol. E falei, era 2 aqui, ele defendeu, depois a bola veio pra lá, ele foi pra lá de novo, pegou de novo, ele voltou pra cá, pegou de novo. Falei, caraca, mano. É emblemático isso, gente. É sensacional. É uma das maiores sequências que a gente já vê de defesa de goleiro. Porque tem goleiro que às vezes faz umas coisas malucas, né, gente? O cara pega aqui, cai aqui, já pega de novo, né? E aquela é incrível, porque vai tudo que é lado. E tudo que é lado, assim. E os jogadores em pé ali, sabe? Não tava inteiro no lance. Ele pegou e bateu pro outro lado pra tirar dele, ele foi lá e pegou. Entendeu? Então realmente é incrível, tá? Essa sequência de defesas dele, que é considerada uma das maiores da história. Inclusive, ele ganhou várias homenagens lá na Vila Belmiro por causa dessa sequência de defesas que ele fez, tá? E ele é lembrado, né, pelo torcedor santista com muito carinho, exatamente por essa sequência de defesa, também por tudo que ele fez com a camisa do Santos, tá? E era legal também que ele jogava sempre do mesmo jeito, uma camisa aqui no centro aqui meio azul, né? Azul claro, e a camisa manga comprida, né? O goleiro jogava manga comprida naquela época, né? Camisa preta, calção preto e meia preta. E era sempre esse uniforme dele, cara. E era emblemático, sensacional. Esse foi o primeiro, tá? O segundo, gente, aconteceu num jogo do Campeonato Brasileiro de 1993, tá? E esse lance, gente, é cômico. É cômico, tá? Para dizer o mínimo, tá? Aconteceu o seguinte, no dia 7 de novembro de 93, um jogo acontecendo no Mineirão, lá em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu o Bahia por 6-0. Tá? 6-0, tá? E o lance inusitado aconteceu no 6º gol do Cruzeiro, aos 38 do segundo tempo. Ou seja, já estava 5-0 para o Cruzeiro. O Ronaldo fenômeno, né? Que depois virou, né, celebridade. Hoje, inclusive, é um dos proprietários do Cruzeiro, né? Ele estava estreando naquela época. Foi o ano que ele começou, ele tinha 17 anos naquela época. O Ronaldo fez 5 gols naquele jogo. 5. E o 5º gol dele foi o 6º gol do Cruzeiro. E esse gol, gente, é emblemático. Porque o Rodolfo Rodrigues, ele faz uma defesa. O cara chuta a bola aqui, ele pega a bola, faz uma defesaça, inclusive, foi de queima-roupa. Só que ele ficou tão, desculpa o termo, ficou puto com a defesa dele, tão bravo com a defesa dele, tá? Que ele pegou e colocou, ele ficou ajoelhado assim e pôs a bola no chão.
Ele largou a bola. Ele largou a bola assim. O Ronaldo olhou a bola no chão e falou, pegou, chutou a bola pro gol e fez o gol. E saiu comemorando, né? E tanto que tem até uma entrevista bem interessante que como o jogador é muito jovem, normalmente ele é muito espontâneo, ainda mais naquela época, né? E o Ronaldo falou assim, vocês gravaram aquilo lá? Vocês gravaram aquilo? Né? Que realmente, cara, é óbvio que tava gravando, né? Óbvio, né? Mas ele falou, vocês gravaram aquilo lá? Né? Porque foi um negócio incrível, gente. Ele largou a bola. Ele ficou tão bravo com a defesa que ele pegou a bola assim, pôs a bola no chão. Ele pegou, pôs a bola e largou. O Ronaldo veio, olhou, chutou pro gol. Ele fez o gol, né? E foi o 6º gol. Então, e o Rodolfo Rodrigues proporcionou isso daí. E, obviamente, você fica imaginando, pô, também, o Rodolfo Rodrigues já estava no final da carreira dele e tal, mas um goleiro do tamanho dele, um cara que fez uma sequência de defesas incríveis 10 anos antes, né? Fazer uma sequência de defesas incríveis como ele tinha feito e fazer uma bobagem dessa, né? Realmente não condizia aí com a carreira dele, tá? Mas eu acho que isso não diminui a carreira dele, tá, gente? Tá? É uma bobagem realmente muito grande, mas não diminui. Não diminui, muito pelo contrário. Tá? O Rodolfo Rodrigues é sem dúvida nenhuma um dos maiores goleiros que eu já vi jogar. E eu tive a oportunidade de vê-lo jogar, porque foi bem nessa época que o Rodolfo Rodrigues jogava, que foi quando eu comecei a me desenvolver como goleiro, querer, né, eu era criança, né, eu tinha lá meus 10, 11 anos, até o começo da minha adolescência, e foi quando eu comecei a jogar de goleiro, comecei a me interessar por ser goleiro. E o Rodolfo Rodrigues, as atuações que eu via dele, principalmente no Santos, eram assim, espetaculares, cara. Era todo mundo ficava espantado de ver, né, a qualidade dele, né, e realmente a segurança que ele trazia, e era um goleiraço. Goleiraço, gente, goleiraço. Tá? Mesmo com essa bobagem que ele fez aí, mas assim, se você pegar o histórico dele, as defesas dele nos anos 80, nos anos 70, ele jogando pelo Uruguai, jogando pelo Santos, jogando pelo Nacional, é algo assim surreal, gente. É algo surreal. Você vê, né, ele jogando, é algo, não tem o que explicar, não tem o que dizer, tá? Então realmente eu tenho ele como uma das grandes referências aí que eu tenho na minha vida. E eu era muito fã dele, mesmo jogando Santos, tá? Mesmo jogando Santos, dá aquela coisinha no coração, mas realmente era um goleiraço. Beleza? E você? O que você acha? Você concorda comigo? Você discorda? Tem alguma coisa que eu não falei? Eu sempre falo aqui nesses vídeos, né, de times lendários, goleiros lendários, que eu faço um compilado, né, para o vídeo não ficar muito extenso. Mas se eu esqueci alguma coisa, comenta aí. Fique à vontade, dá dicas também de outros vídeos que vocês queiram que eu faça aqui, sobre goleiros lendários, sobre times lendários, sobre clássicos CMF, que eu tenho alguns clássicos que eu tô fazendo, tá, gente? Eu tô gravando aí, tá na pauta aqui, que eu vou voltar com esse quadro também. Então me ajuda aí a crescer o canal, beleza? Então muito obrigado a todos, fiquem com Deus, beijo no coração de vocês, até os próximos vídeos do canal, valeu, fui!